Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 81. Terra das Águas Quentes, base secreta subterrânea. O local havia sofrido uma expansão significativa desde a última vez. 30 grandes tanques de reprodução médica estavam enfileirados, o primeiro dos quais continha o cadáver de Shinozuki Hyuga. Como o único membro capturado da família principal, Yuto não suportava a ideia de extrair seu sangue. Além disso, ele não precisava de outro cadáver de Chunin, então o manteve como espécime. Além dos tanques de reprodução, muitos instrumentos caros haviam sido adicionados. Yuto estava estacionado neste campo de batalha havia um ano. Mesmo sem ter abatido muitos inimigos, ele havia caçado vários shinobi com Kekkei Genkai, frequentemente se apoderando de seus corpos. Com mais matéria-prima, os experimentos de Yuto aumentaram. Graças à avalanche de informações de sua vida anterior, ele teve muitas ideias peculiares. Embora a maioria fosse impraticável, algumas eram valiosas. Para não atrasar suas pesquisas, ele adquiriu muitos instrumentos e suprimentos químicos, chegando a obter medicamentos controlados da equipe médica do campo de batalha. Assassino em série pervertido, cientista louco, shinobi bastardo e renegado. Yuto costumava se descrever dessa forma para a lesma. Agora, ele estava prestes a adicionar mais um título, desafiador da ética. Mastigando carne seca para recuperar as forças, Yuto sabia que a próxima tarefa não podia ser encarada levianamente, apesar de sua extrema empolgação no momento. Yuto começou a entender por que Orochimaru era tão obcecado por experimentos humanos. Desvendar os segredos do Kekkei Genkai e do ninjutsu pouco a pouco lhe trazia uma sensação indescritível de satisfação e expectativa. De certa forma, era ainda mais emocionante do que ganhar poder. Curiosidade e ambição são vitais para o progresso da sociedade. Após mais uma hora, Yuto sentiu que havia atingido seu estado físico e mental ideal. Ele mordeu a ponta do dedo e invocou uma lesma. Bang! A fumaça se dissipou e a cabeça da criatura invocada bateu no teto da base, seu corpo mole empurrando Yuto contra a parede. Instrumentos e garrafas de vidro caíram sobre a mesa com um estrondo. Ah, Yuto-kun, disse a lesma com pena, eu sou muito grande. Sem problema. Por que você não volta e invoca uma parte menor de si mesmo? Não consigo. A lesma sábia colocou algo em mim que me impede de encolher. Você pode usar o jutsu de transformação. Não sei como. Yuto ficou surpreso lembrando que o sapo, Gamabunta, também não conseguia usar o jutsu de transformação e havia pegado emprestado o chakra de Naruto para se transformar em uma raposa para lutar contra Shukaku. Katsuyu-sama, vou infundir o chakra do jutsu de transformação em você. Pense na forma humana que deseja assumir. Ok, Yuto-kun. Bang. A transformação foi instantânea. Uma garota franzina apareceu na base subterrânea, vestindo um kimono azul e branco, com longos cabelos loiros presos em duas tranças. Yuto deu um tapa na testa. Katsuyu-sama, por que você se transformou nessa forma? Porque você gosta de loiras, Yuto-kun. Yuto tocou o nariz. Bem, eu admiro o Minato-senpai. Você percebeu, né? Hahaha. Alheia a risada sem graça de Yuto, a lesma sentiu. Também notei que você parece gostar de coisas macias e rechonchudas. Pare. Vamos ao que interessa, Katsuyu-sama. Yuto tapou a boca dela. Como esperado, a mente e o poder da lesma dividida eram muito menos desenvolvidos do que os da original. Ela falou sem considerar a situação, pensou Yuto. Ele deu leves tapinhas no rosto, recompôs-se e retirou várias hastes pretas curtas. Com a espessura de 2 dedos e o comprimento da palma da mão, pareciam comuns. No entanto, qualquer shinobi com habilidades sensoriais notaria que essas hastes possuíam uma condutividade de chakra incrivelmente alta, capaz de transmitir chakra a grandes distâncias. Em poucos anos, Nagato estaria muito familiarizada com isso. Esses eram os receptores negros de chakra usados para controlar os 6 caminhos de Pen. Não apenas Nagato, mas também Tobi, Madara e Kaguya Otsutsuki os utilizaram. Qualquer pessoa com os olhos Otsutsuki podia criar receptores negros de chakra usando a liberação Yin-Yang. Essas hastes exigiam esforço mínimo e não estavam ligadas a técnicas oculares. Na série original, Tobi controlava as bestas com cauda usando apenas um Rinnegan, criando receptores negros sem esforço. Um Rinnegan e o Tenseiga meio desperto no modo máscara não eram muito diferentes em essência. No mês passado, após conceber esse plano chocante, Yuto o refinou diversas vezes. Em seguida, buscou a ajuda da lesma sábia na floresta Shikotsu, finalizando todos os detalhes. Ele usou dolorosamente uma máscara de Deus, recuperando brevemente o Tenseiga meio desperto, e criou esses receptores negros. Como ele esperava, ele conseguia infundir chakra nas hastes mesmo fora do modo máscara. Sua essência espiritual permaneceu inalterada, e a marca mais profunda em seu corpo não pôde ser apagada. Os receptores negros ainda o reconheciam como seu mestre. Lesma-sama, podemos começar? Sim. A lesma, na forma de uma garota loira, abriu bem a boca, liberando um jorro. Essa torrente não tinha forma física. Ela entrou nos receptores negros sem vazar, provavelmente devido às técnicas de infusão precisas aplicadas previamente pela lesma sábia. A torrente invisível era a imensa força vital da lesma sábia. Este sábio, que viveu por mais de 1000 anos, estava preso no subsolo da floresta Shikotsu, mas era verdadeiramente mortal. Enquanto o mundo ninja existisse, a lesma sábia continuaria a viver. Um fragmento dessa força vital eterna estava sendo infundido na pequena lesma, e então transferido para os receptores negros.
Após um período indeterminado, a garota loira disse de repente, Yuto-kun, está quase terminando. Faltam 5 segundos. Compreendendo a situação, Yuto imediatamente colocou uma máscara de Deus. Sua linhagem sanguínea foi restaurada, o poder do clã Otsutsuki retornou ao seu corpo, o selo do pássaro engaiolado desapareceu e o Tenseigan meio desperto. Azul claro reapareceu. Yuto apertou os olhos ligeiramente. Com sua visão aguçada, ele podia ver facilmente que a lesma havia cumprido sua promessa. A força vital infundida nos receptores negros era pura, sem qualquer marca mental. Ele não tinha nenhum conflito de interesses com a lesma. Aliados como esse eram inestimáveis. Yuto suspirou aliviado. Ele juntou as mãos, atingindo o ápice da concentração mental. Bang! Um grande tanque de reprodução médica explodiu. O item preservado na solução química foi atraído pela gravidade em direção aos receptores negros. Era uma costela lindamente curvada, mais dura que aço. Assim que a infusão de força vital terminou, a garota loira desapareceu numa nuvem de fumaça branca. Yuto baixou as mãos, fundindo todo o seu poder mental e visual em uma agulha poderosa. Essa agulha conectava os receptores pretos à costela. Ele estava prestes a criar vida, desafiando a natureza e a moralidade. Essa era a autoridade de um sábio. Capítulo 82. Costelas e hastes negras foram penetradas por uma força espiritual massiva e poder ocular, conectando-as entre si. A costela era elegantemente curvada e cristalina, assemelhando-se a uma obra de arte em cristal à primeira vista. Yuto seguiu o método de extrair a essência da linhagem sanguínea do clã Hyuga, para purificar a linhagem sanguínea do clã Kaguya e despejou tudo em uma das costelas de Morinosuke Kaguya. Então, Yuto colocou suas próprias células na costela e as nutriu cuidadosamente. Em essência, tratava-se de uma costela com o poder do Shikotsumiaku e as células de Yuto. Nos últimos meses, Yuto realizou inúmeros experimentos em suas células, descobrindo que após serem infundidas com a essência do clã Hyuga, suas células entravam em um estado ativado, possuindo um potencial de desenvolvimento único. Um transmigrador é a maior variável em um mundo capaz de alterar o destino. Isso se reflete não apenas nos pensamentos, mas também no corpo físico. Uma vez que as células são ativadas com sucesso, elas podem se tornar uma chave mestra. Além de conhecer o enredo, essa era a maior vantagem de Yuto. A lesma sábia que vagamente pressentiu isso, também o favoreceu por esse motivo. Caso contrário, nem mesmo a lesma imortal teria oferecido sua preciosa força vital para ajudá-lo. Na base subterrânea secreta, uma série de mudanças surpreendentes estavam ocorrendo. A haste negra subitamente se estilhaçou em fumaça, envolvendo a força vital pura da lesma sábia. Absorvendo o poder ocular e a força espiritual de Yuto em sua forma mascarada, ela penetrou em sua costela. Shikotsumiaku, células únicas de Yuto, vontade espiritual, poder ocular, o poder da liberação yin-yang da vara negra e a força vital pura do sábio. Todas as forças e entidades colidiram violentamente, sofrendo uma transformação miraculosa. A força vital pura condensou-se em uma esfera, encapsulando tudo. Ela se tornou uma esfera de 1 metro de diâmetro flutuando no ar, expandindo-se e contraindo-se continuamente. Está feito! Os olhos azuis claros de Yuto fixaram-se na esfera. Mesmo com seu poder ocular atual, ele não conseguia discernir todas as mudanças. O processo de transformação demorou bastante, ultrapassando 3 minutos. Mesmo após a dissipação do modo mascarado, a esfera permaneceu suspensa no ar. Yuto esperou pacientemente, ansioso para testemunhar o nascimento desta obra-prima. Finalmente a esfera, misturada com várias energias, permaneceu imóvel. Um gás nebuloso rompeu a camada externa. Craque, craque. A camada se rompeu, revelando a vida em seu interior. Uma nova vida criada e liderada por Yuto. Funcionou mesmo. O jovem da família secundária ficou ligeiramente atônito. Sem hesitar, tirou seu amplo manto e o drapejou sobre a nova vida. Não esperava que você fosse tão cavalheiro. A nova vida deu uma risadinha. Seu tom era um tanto indiferente, mas sua voz era clara e agradável, como a de uma andorinha amarela. Era uma menina. Ela tinha longos cabelos brancos e era muito bonita, aparentando ter cerca de 5 ou 6 anos de idade. Sem responder às palavras da garota, Yuto sentou-se no chão, franzindo as sobrancelhas e disse, não deveria ser assim. Morinosuke é homem, eu sou homem, e a lesma sábia só forneceu uma vasta quantidade de força vital pura. Por que você é uma garota? A garota bufou, a proporção de chakra das hastes negras usadas como meio não estava correta, e suas células únicas são únicas demais. É mesmo. Yuto bateu com a cabeça na mesa, frustrado. Primeira vez criando vida, sem nenhuma experiência. É uma questão de prática. A próxima será muito melhor. Mas eu não esperava que você fosse tão jovem. Sua força também é bem fraca, provavelmente apenas no nível de um Chunin, certo? O nível de Morinosuke não é alto, apenas um pouco mais forte que um Jounin típico. Juntando isso ao fato de a força vital da lesma sábia não ser particularmente imensa, eu só poderia nascer na forma de uma criança. Os dois conversavam casualmente, como irmãos, como pai e filha, mas mais como uma fala de uma pessoa para si mesma. Essa garota era o clone de Shikotsumiaku criado por Yuto. Em essência, a garota era parte de Yuto, não diferente de um dedo, exceto que esse dedo havia se desprendido do corpo principal. Possuía o poder do Shikotsumiaku e assumiu a forma de uma garota de cabelos brancos.
É claro que ela também tinha as memórias de Yuto, além de suas próprias emoções e pensamentos independentes. Mas no fim das contas ela não era uma vida nascida naturalmente, mas sim um produto da vontade de Yuto. Sua maior aspiração era ajudar o corpo principal a concluir o plano. A relação deles era muito parecida com a de Kaguya Otsutsuki e Zetsu Negro. A garota percebeu a depressão de Yuto e riu. O que foi? Se sentindo mal calculado? Sim, admitiu Yuto abertamente, sem nada a esconder de seu clone. Originalmente eu pretendia criar um clone com poder Shikotsumiaku de nível superior e então, devorá-lo, para completar minha linhagem Otsutsuki. Sabe, apenas com minhas células, eu só conseguiria cultivar a máscara de Deus. Então, depois de muita reflexão, criar 4 clones diferentes e fundi-los quando atingissem o auge de suas respectivas linhagens sanguíneas pareceu o plano mais confiável. Senju, Uzumaki, Uchiha, Kaguya. 4 clones, 4 linhagens sanguíneas e poderes diferentes, mais eu, o Hyuga. Isso resume o clã Otsutsuki no mundo Shinobi. Devorarei vocês 4 para alcançar o sangue Otsutsuki mais completo, obter o Tenseigan por inteiro e me libertar do pássaro engaiolado. Esse é o plano. Yuto sorriu ironicamente. Mas sua força atual é tão fraca, claramente não atendendo às condições necessárias para devorá-lo. Me dê um tempo. A garota deu de ombros. Deixe-me crescer por mais 10 anos. Tenho confiança de que alcançarei um alto nível do Shikotsumiaku, então você poderá me devorar. Entretanto, você pode criar outros clones. Yuto pensou por um momento e concordou. É verdade. Mesmo que eu crie os outros clones, eles não podem possuir instantaneamente o poder da linhagem sanguínea de nível superior. Todos eles precisam evoluir. A garota lembrou. Mas lembre-se, para encurtar o tempo de crescimento, as células-fonte da linhagem sanguínea devem ser as mais poderosas e puras possíveis. Para o clã Uzumaki, Nagato é a melhor opção, Kushina é a segunda escolha e Karin é o último recurso. Yuto e a garota discutiram os próximos passos. Finalmente Yuto bateu palmas e olhou para a garota de cabelos brancos. Você é muito jovem. Deixá-la crescer sozinha lá fora aumenta muito as chances de você morrer jovem. Vou colocá-la em Konoha. A vila é mais segura do que lá fora. Certo. A garota assentiu. Para o mundo exterior, vocês podem dizer que sou uma órfã com o Kekkei Genkai que vocês encontraram. Essas coisas são comuns em tempos de caos. Felizmente minha aparência não é típica do clã Kaguya, então Konoha pensará que sou uma criança sortuda mestiça. Boa ideia. Parece que preciso encontrar uma oportunidade para relatar sua existência a Orochimaru e aos outros. Ah, certo. Yuto de repente se lembrou de algo. Vamos te dar um nome. Você quer usar o sobrenome Kaguya? A garota pensou por um instante, depois balançou a cabeça. Não, vamos mudar. Que tal Atano? O meu favorito da vida passada. Ei, não venha com essas cantadas de velho tarado com cara de loli. Meu corpo principal não é tão pervertido assim. Yuto riu. Vamos com a Huri. Certo, Huri, e o quê? Huri, Mochizuki. Corpo principal. Há algo que eu queria dizer. Suas habilidades para dar nomes não chegam nem a 1/10 milésimo do seu talento para treinamento. Esse mordida da presa do leão tem um nome horrível. Sua boca é realmente afiada. Não somos iguais? Hehe. Capítulo 83. Yuto-sama, você voltou. Yuto-sama, seu registro de mérito militar foi atualizado. A propósito, de acordo com o cronograma normal, você deve retornar à vila este mês. Tem alguma sugestão quanto ao horário? Yuto-senpai, Orochimaru-sama está esperando por você no posto de comando. Mas essa garota? Ah, claro, com certeza. Ao retornar ao acampamento de Konoha, Yuto foi recebido com olhares e tratamento respeitosos por todos. A reputação é uma arma poderosa. Ao longo do último ano, Yuto, conhecido como Leão Solitário, realizou grandes feitos pela vila, tornando-se um símbolo. Embora sua posição ainda fosse a de um agente livre no campo de batalha, seu status foi significativamente elevado. Os shinobi comuns se dirigiam a ele como Sama ou Senpai. Mesmo levar uma jovem garota ao posto de comando do líder da tropa não geraria objeções. Esse era o privilégio de um herói de guerra. No edifício central do acampamento de Konoha, Orochimaru ergueu os olhos e examinou atentamente as duas pessoas que entravam. Yuto-kun, você tem trabalhado muito ultimamente. Ouvi dizer que você repeliu o Jinchuriki da 8 caudas e salvou muitas vidas. Yuto fez uma leve reverência e respondeu com uma risada discreta. Comandante Sama, o corpo do Jinchuriki das 8 caudas não é o mesmo desde que foi ferido pelo deus da lua. Eu apenas me aproveitei da situação. Você possui a humildade ensinada pelo clã Hyuga. Isso é bom, Yuto-kun. Um shinobi deve sempre permanecer cauteloso, disse Orochimaru, fazendo uma pausa, seus olhos dourados refletindo a imagem da garota de cabelos brancos. Ele percebeu com clareza a aura peculiar que emanava dela. Orochimaru-sama, disse Yuto, acariciando a cabeça da menina. Esta criança, eu a encontrei em uma pequena vila no País do Gelo. Seus pais foram mortos por shinobi invasores de Kerigakuri. Yuto-kun, essa garota é muito incomum. Como esperado de você, comandante, elogiou Yuto sem esforço. Ela se chama Huri Mochizuki. Ela? Bem, ver para crer. Huri, demonstre isso me atacando. Assim que as palavras foram proferidas, um espinho ósseo brotou do pulso de Huri. Com velocidade e força muito além de sua idade, ela atacou em direção à cintura de Yuto. Bum!
O braço direito de Yuto, reforçado com aço Ryun, colidiu com a ponta óssea, e a onda de choque lançou todos os papéis da mesa. Era evidente que o pé da garota havia criado uma pequena depressão no chão. O Shikotsumiaku sempre fora um Kekkei Genkai de combate corpo a corpo de alto nível. Os ossos robustos não apenas dotavam o clã Kaguya com ninjutsu único, mas também lhes garantiam físicos naturalmente poderosos. Orochimaru dispensou os guardas que invadiram o local com um gesto de mão e caminhou até Huri Mochizuki com um olhar intenso. Menininha, você se lembra dos seus pais? Huri retirou a estaca de osso, balançou a cabeça e segurou a mão de Yuto, seu rostinho demonstrando a dose certa de nervosismo. Esse talento natural para atuação era algo em que tanto o ator principal quanto o clone se destacavam. Orochimaru não se ofendeu e até sorriu, aparentemente acostumado com tais expressões. Que garotinha não teria medo de um homem assustador com olhos de cobra? O fato de ela confiar em Yuto era bastante revelador. Orochimaru pensou isso enquanto observava o jovem da casa filial. Yuto estava preparado para isso. Orochimaru-sama, Huri possui o Shikotsumiaku. Quando a encontrei, ela estava usando suas habilidades inatas para roubar comida. Após algumas investigações, descobri que seus pais eram. Orochimaru assentiu com a cabeça sem fazer mais perguntas. A disseminação de Kekkei Genkai para forasteiros não era incomum em nenhuma vila. Quanto aos seus pais falecidos, se eram shinobi adotivos ou desertores de Kirigakuri, era impossível verificar. Muito bem, Yuto-kun, você se saiu de forma excelente. Orochimaru elogiou 2 vezes. Você trouxe um bem precioso para a aldeia. Isso é uma conquista extraordinária. Suas palavras eram verdadeiras. As guerras entre nações e vilas shinobi eram essencialmente sobre a aquisição de recursos. No mundo shinobi, qual é o recurso mais precioso? Não terras ou dinheiro, mas pessoas, aquelas com potencial para se tornarem excelentes shinobi. Kekkei Genkai tornavam os indivíduos inerentemente superiores às pessoas comuns, muitas vezes permitindo que se tornassem chunin competentes com apenas um pouco de treinamento. Na idade de Huri, sua visão de mundo estava apenas se formando. Se fosse trazida de volta para a vila e treinada, ela se tornaria uma shinobi leal de Konoha. O poder do Shikotsumiaku em sua linhagem sanguínea poderia criar raízes na Terra do Fogo. Talvez muitos anos depois Konoha ostentasse um renomado clã Mochizuki. Quanto à possibilidade de ela ser uma espiã, não era impossível, mas altamente improvável, quase insignificante. Enviar o Kekkei Genkai de um clã para uma vila inimiga, mesmo com segundas intenções, seria uma atitude insensata que Kirigakuri jamais tomaria. Yuto, você se saiu muito bem. Orochimaru repetiu, evitando fazer mais comentários na frente de Huri, e disse, informarei a vila sobre isso imediatamente. Ah, e você deve voltar em breve, certo? Sim, comandante Sama. Em tempos de guerra, a maioria dos shinobi de elite da vila lutava na linha de frente. Contudo, por mais intensas que fossem as batalhas, a vila não podia ficar desprotegida. Além do comandante supremo, outros membros da elite se revezavam para proteger os civis e descansar. Orochimaru calculou o tempo e disse, você deve retornar esta noite levando Huri Mochizuki com você. O campo de batalha é perigoso, e ela parece muito apegada a você. Yuto aceitou a ordem, sim, comandante Sama. Orochimaru, sendo meticuloso e decisivo, providenciou imediatamente alguém para cuidar da recepção na vila. Após dar instruções detalhadas, permitiu que Yuto partisse com Huri. Ao saírem do acampamento, Yuto pegou a garota no colo e correu em direção à base secreta. Isso foi inesperado. Não pensei que Orochimaru fosse tão decisivo, disse Yuto, franzindo a testa enquanto corria. Se partirmos esta noite, preciso empacotar os materiais experimentais da base. A máscara de Deus precisa ser levada, e algumas coisas precisam ser destruídas. Quem sabe quando voltarei, e podem ocorrer mutações imprevistas. Então por que você está me carregando? Para me ajudar a organizar as coisas. O tempo é muito curto. Talvez eu não consiga sozinho. Yuto sorriu. Assim que chegarmos à vila, posso ficar ocupado por um tempo. O que você pretende fazer? Se matricular na academia Shinobi? Ou procurar um sensei diretamente? O quê? Não quer ser babá? Não. É que eu acho que estando na aldeia, muitas coisas podem acontecer, e levar você junto pode ser inconveniente. Huri franziu a testa. Sério, diante de mim, não precisa fingir. Você quer obter as células dos Uzumaki ou Senju, certo? Cuidado, a vila é um covil de dragões. Um passo em falso e o leão solitário se tornará um leão morto. Este é apenas um plano temporário, e eu trarei a máscara de Deus, respondeu Yuto suavemente. O deus da lua não ficará adormecido por muito tempo. A mecha branca de cabelo na cabeça de Huri Mochizuki se moveu levemente. Após uma longa pausa, ela disse sem hesitar, onde quer que você esteja, o deus da lua o seguirá. Você está sendo muito óbvio. E você realmente acha que é invencível no modo mascarado? Uau, meu irmão, que impressionante. Você pode trazer a lua para mim? Yuto, a personalidade desse clone não tem nada a ver com a minha. Capítulo 84. Após quase um ano, Yuto finalmente iniciou sua jornada de volta para Konoha. A Terra do Fogo, sendo um dos países mais poderosos, conseguiu repelir as ofensivas inimigas até a fronteira. As chamas da guerra jamais alcançaram o interior, e as estradas e estações de correio oficiais permaneceram praticamente intactas. Quando estavam a 25 quilômetros de Konoha, a equipe de boas-vindas chegou. Trouxeram carruagens luxuosas e convidaram os shinobi que retornavam a embarcar.
Incluindo os feridos, havia um total de 386 pessoas, todas dispostas meticulosamente. Yuto foi colocado na frente do comboio. A posição mais deslumbrante naturalmente reservada ao herói de guerra que alcançou a fama. O comboio seguiu rapidamente em direção a Konoha. Antes que o sol atingisse seu ponto mais alto, Yuto já podia ver a multidão que o aguardava nos portões da vila. Hiruzen Sarutobi, vestido com suas vestes de Hokage vermelhas e brancas, estava no centro da multidão, fumando um cachimbo e sorrindo como um velho e bondoso vizinho. Flores voavam pelo ar, misturadas com lenços perfumados, enquanto os aldeões aclamavam a chegada dos heróis que retornavam do campo de batalha. Como líder supremo, Hiruzen naturalmente tinha que dizer algumas palavras em tal ocasião. Ao contrário de seus anos posteriores, ele não se estendeu em longos discursos, mas, em vez disso, disse algumas palavras gentis antes de dispersar a multidão e conduzir o shinobi ao prédio do Hokage. Quase 400 shinobi haviam se retirado da linha de frente. Aqueles com tarefas importantes deveriam se reportar diretamente a Hiruzen, enquanto os demais, com exceção dos feridos, trocariam de lugar com os shinobi estacionados em Konoha. Aqueles que estavam descansando na vila há algum tempo seguiriam para o campo de batalha, muitas vezes levando consigo genins recém-formados. Treinamento constante, perdas constantes e rotação constante. Era assim que as principais vilas shinobi mantinham forças de combate robustas na linha de frente. Como uma estrela brilhante na guerra, Yuto foi o primeiro a encontrar Hiruzen. Yuto-kun, você se tornou um shinobi capaz de se virar sozinho, disse o terceiro Hokage assim que o viu. O rapaz da família secundária respondeu respeitosamente. Tudo isso graças à aldeia e aos excelentes ensinamentos do clã. Tanto Minato quanto Orochimaru já te elogiaram várias vezes, disse Hiruzen, dando uma risadinha com seu cachimbo. Minato sempre fala bem dos outros, mas Orochimaru é econômico com seus elogios. Os comandantes da linha de frente e seus adjuntos te aprovam muito, Yuto-kun. Seja a joia de Hyuga, ou leão solitário, você merece todos esses elogios. Yuto curvou a cabeça, ouvindo atentamente. Analisei suas conquistas militares, que superam em muito as de um jounin comum. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, nem mesmo Jiraiya e seus pares acumularam tais méritos. Você certamente deu muito por Konoha. Por enquanto, fique na vila. Hiruzen entregou um pergaminho a Yuto. Você tem chamado muita atenção. O inimigo vê como um estorvo. A Anbu interceptou informações de Komogakure sugerindo que eles planejam atraí-lo para a Terra das Águas Quentes, e a dupla da Anbu pode estar envolvida. Minato consegue escapar até mesmo de um cerco pesado com seu deus voador do trovão, mas Yuto-kun, é melhor você evitá-los com antecedência. Após ler o pergaminho, Yuto o devolveu a Hiruzen. Sim, Okage-sama. Enquanto eu estiver na vila, há alguma tarefa para mim? Originalmente minha intenção era que você ganhasse experiência na Anbu, disse Hiruzen, soltando uma argola de fumaça com um sorriso irônico. Mas seu sensei mencionou que, como você formou com sucesso o selo da força de 100, uma série de treinamentos em jutsus deve começar. Vou lhe designar uma posição mais leve, dando-lhe bastante tempo para treinar. Obrigado, Okage-sama. A propósito, Yuto-kun, Orochimaru informou que você adotou uma menina. Ela está lá fora. Yuto saiu e trouxe uma garota de cabelos brancos, segurando sua mão. Okage-sama, está Huri Mochizuki. Ela possui o Kekkei Genkai Shikotsumiyaku. Hiruzen deu um tapinha leve na cabeça de Huri, sorrindo. Boa criança, viva em Konoha de agora em diante. Esta será a sua casa. Lar? Huri ergueu o olhar, seus olhos brilhando como os de um filhote de cervo, tão frágeis quanto porcelana. Mas Huri não tem mais um lar. Nunca mais verei meus pais. Uma menina tão jovem e bonita com um olhar tão lamentável era de partir o coração. Hiruzen ajoelhou-se e falou suavemente. Pequena Huri, não se preocupe em ficar sozinha. Esta vila se chama Konoha, onde todos podem viver em igualdade. Somos todos folhas banhadas pela luz do sol, sem distinções entre nós, sempre uma só família. Este mundo é, em última análise, nutrido pelo amor, e as pessoas podem se entender. Huri apertou discretamente a mão de Yuto. Suas mãos estavam unidas, e seu gesto foi tão sutil que nem o Hokage próximo nem o Anbu de guarda perceberam. Mesmo sem dizer nada, o vínculo intrínseco entre o corpo principal de Yuto e seu clone permitiu que ele adivinhasse seus pensamentos. E será que esse velho realmente acredita nisso? Será que ele está tendo um derrame? Yuto se esforçou para manter a seriedade, forçando-se a não rir. A conversa de Hiruzen se prolongou, falando principalmente sobre a vontade do fogo e laços entre camaradas. Quando ele finalmente tomou um gole de chá com satisfação, meia hora já havia se passado. Suspiro, desculpe. A idade nos torna prolixos, estou cansado de falar demais. Está tudo bem, Hokage Jizan. Huri estava ainda mais cansada, mantendo constantemente uma expressão de admiração, respeito, por estar sendo iluminada pelo grande Hokage. Mesmo agora, ela lutava para não revirar os olhos, bajulando diligentemente. Ninguém nunca me disse essas coisas antes. Você sabe tanto. O Hokage é uma pessoa tão incrível? Então eu também quero ser Hokage. Ha ha ha. Hiruzen riu gostosamente. De fato, conversar com jovens revigora a gente. Yuto-kun, vamos parar por aqui hoje. Muitos outros estão esperando lá fora. Sim, Hokage-sama, mas sobre a residência de Huri. Deixe-a ficar no complexo Senju. Embora Tsunade possa ser imprevisível, ela criou Shizune de forma saudável. Além disso, se você ficar lá por um longo período, poderá cuidar dela. Yuto obedeceu e saiu, segurando a mão da garota enquanto deixavam o prédio do Hokage.
Eles caminhavam em silêncio. Tanto Yuto quanto seu clone eram pessoas cautelosas que não conversariam casualmente em lugares onde pudessem ser ouvidos. Eles atravessaram muitas ruas, chegando ao espaçoso complexo Senju. Yuto, que conhecia bem o local, entrou em um pátio específico. Num pequeno quintal com laranjeiras e bambus, uma mulher loira estava deitada sobre um tatame. Ei, garoto, você cresceu e emagreceu. Essas foram as primeiras palavras de Tsunade ao vê-lo. Capítulo 85. Você ficou mais alto do que eu, disse a mulher loira, levantando-se e comparando sua altura com a do discípulo, constatando que o rapaz era de fato 1 centímetro mais alto. Em poucos anos, ela teria que admirá-lo. Tsunade pensou isso enquanto tocava a testa. Yuto compreendeu o gesto dela e removeu a bandana da testa, revelando o selo do pássaro engaiolado e o selo da força de Sei no centro. As pontas dos dedos da mulher tocaram suavemente a testa do menino. O chakra de seu ninjutsu médico era quente, mas seus dedos estavam frios. Você nunca me decepcionou, disse Tsunade, aprovando. Formar o selo da força da Sen é muito útil. Ele não só ajusta seu corpo e os canais de chakra, como também armazena o chakra que é consumido naturalmente todos os dias. Este selo pode servir como base para liberar vários jutsus poderosos. Aqueles que dominam este selo podem até manter uma aparência jovem indefinidamente. A mulher loira parou de repente, suspirou e apertou o ombro de Yuto. Sem entender por que seu sensei suspirou, Yuto sorriu e puxou uma jovem para perto de si. Sensei, o senhor deve saber sobre a Ruri. O Okage-sama disse que ela deve ficar aqui temporariamente. Posso encontrar um quarto para ela? Claro, disse Tsunade, dando um beliscão alegre na bochecha da menina. Essa garotinha ainda é muito nova. Deixe-a ficar com Shizune. Muito bem. Ruri, esta senhora é minha professora, Tsunade-sama. Tsunade-sama, Ruri fez uma reverência e não disse mais nada. Seus cabelos brancos eram lindos, mas talvez por causa de seus lábios finos, ela parecia distante e orgulhosa quando estava em silêncio, exalando uma aura que mantinha estranhos à distância, ao contrário da garota de língua afiada que era quando estava sozinha com Yuto. Tsunade não se importou. Ela havia vivenciado 2 grandes guerras e presenciado muitas situações de vida ou morte. Ela vira muitas crianças lamentáveis que perderam seus pais e sabia que cada uma carregava suas próprias cicatrizes e temperamentos, diferentes das crianças de Konoha. Quando Shizune retornou, Yuto entregou Ruri a ela e não prestou mais atenção aos seus clones. Embora o clone tivesse a aparência de uma criança, sua mente era uma cópia exata da dele, compreendendo a importância das situações. Além disso, Shizune havia amadurecido ao longo dos anos, tornando-se mais capaz e confiável, o que facilitava o cuidado com a criança. Esses clones de Kaguya, assim como os futuros clones Uzumaki, Senju e Uchiha, eram sementes. Yuto os plantou com a intenção de devorá-los mais tarde, fundindo completamente suas linhagens sanguíneas. Ele não podia ficar para sempre cuidando do crescimento deles. Ele precisava considerar a possibilidade do plano de devorar falhar. Mesmo que consumisse os 4 clones, havia uma chance de não conseguir romper os limites de sua linhagem sanguínea. Embora essa possibilidade fosse remota, Yuto precisava estar mentalmente preparado. Pensar antecipadamente nas consequências do fracasso era uma disciplina obrigatória para qualquer vilão. Ele nunca havia parado de treinar. Quando todos os planos falhassem, ao menos ele poderia executar o plano mais temerário. Se sua linhagem não pudesse ser revertida, ele mataria todos aqueles que pudessem controlar o selo do pássaro engaiolado, e a marca da maldição se dissolveria naturalmente. Num mundo com energia sobrenatural como os chakras, o poder é a fonte da confiança de uma pessoa. Ao retornar para a aldeia, a vida de Yuto continuou rotineira. No campo de batalha, ele emboscava seus companheiros e membros do clã, realizava experimentos, matava shinobi inimigos e retornava ao acampamento principal para relatar suas atividades. Um ciclo de 4 etapas. Na vila, ele treinava novos jutsus com Tsunade na montanha, visitava ocasionalmente o clã Hyuga, conversava com pessoas conhecidas e pensava em seus próximos planos antes de dormir. Sua vida estável era tranquila e sem grandes acontecimentos. Ele se dedicou intensamente ao treinamento, sem ousar causar problemas. Como disse o clone ósseo, o melhor era separar completamente sua identidade como Yuto Hyuga de Aizen Souzuki. Se aonde quer que fosse, o deus da lua causasse caos, as pessoas eventualmente perceberiam que algo estava errado. Além disso, tanto as células de Hashirama, quanto o tecido corporal de Kushina, eram extremamente difíceis de obter. As primeiras eram fortemente guardadas, e nem mesmo Yuto sabia onde ficava o túmulo do primeiro Hokage. O segundo era o Jinchuriki da 9 caudas. Se a besta de cauda causasse destruição, ele certamente morreria sem um local para ser sepultado. Quando o plano falhou, Yuto decidiu treinar. Pelo menos sua força aumentaria de forma consistente, sem perder tempo. 2 semanas após retornar à vila, Yuto recebeu sua nomeação da Torre Hokage. Sua posição era muito boa, não um serviço relativamente árduo na guarnição, mas sim como capitão médico no Hospital Konoha. Graças ao status de Tsunade e ao desempenho de Yuto em salvar vidas durante a guerra, essa posição de alto escalão coube a ele. Os benefícios eram muitos, mas o trabalho era escasso. Durante a guerra, a população da vila era baixa. Os feridos na linha de frente eram enviados para hospitais de campanha próximos ou morriam a caminho de Konoha. Em um mês, Yuto quase não tinha tarefas. Como capitão médico, ele se especializava em casos difíceis e urgentes, deixando as doenças menores para os médicos.
Assim, Yuto só precisava aparecer no trabalho, dar algumas instruções e depois escapar para treinar com Tsunade, a diretora do hospital de Konoha. Bater o ponto, sair do trabalho, receber o pagamento e treinar com sua bela superiora. Se esse trabalho fosse dado ao Yuto antes da transmigração, ele provavelmente iria até acordar. Esses dias tranquilos, porém agitados, passaram num instante. Quando toda a neve derreteu e as árvores começaram a brotar novos rebentos, Hiruzen chamou Yuto novamente. Okage-sama, o senhor queria me ver. Sim, Yuto, sente-se, disse Hiruzen, entregando-lhe uma pilha de arquivos. Dê uma boa olhada. Estes serão seus subordinados diretos e alunos daqui para frente. Yuto ficou um pouco surpreso. Ele pensava que o terceiro Okage o havia chamado para retornar ao campo de batalha, mas descobriu que deveria se tornar líder de equipe. Aos 14 anos, eu talvez seja o instrutor Jounin mais jovem da história de Konoha, pensou Yuto enquanto examinava os arquivos. A primeira foto era de Ruri. Como era de se esperar, dado o relacionamento deles e o Kekkei Genkai dela, ela era de fato adequada para ser sua aluna. Yuto sorriu e olhou para a segunda foto. O menino da foto era muito bonito, vestindo uma camisa preta de mangas curtas e sorrindo enquanto fazia um gesto de selo para a câmera. Shizui Ushira. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Shizui Ushira ajustou sua bandana, juntou as mãos e curvou-se em direção à foto sobre a mesa. Na moldura da foto havia a imagem de um jovem casal, ambos com cabelos e olhos negros, vestindo roupas bordadas com o emblema do clã. Eles sorriam abertamente com um ar bobo e feliz. Pai, mãe, estou partindo. Shizui falou em voz baixa, embainhou sua espada curta e aprendeu as costas. Ele tinha acabado de completar 6 anos e se formado na Academia Shinobi. Tanto dentro do clã Uchiha quanto na academia, ele era, sem dúvida, o melhor aluno de sua turma. Shizui é uma criança que possui todos os talentos necessários para ser um Shinobi. Seja como um Uchiha ou um genin de Konoha, ele é sem dúvida um gênio. Esta foi a avaliação escrita pelo professor de Shizui na academia após sua formatura. Hoje foi o primeiro dia de Shizui conhecendo seu Jounin guia. Embora fosse tempo de guerra e a maioria dos genins tivesse sido enviada para a linha de frente, Konoha dava alguma margem de manobra àqueles com potencial, colocando-os em dupla com Jounins fortes para treinamento. Na noite passada, Shizui foi chamado pelo líder do clã e informado disso, juntamente com o nome de seu novo sensei. Ele estava ansioso para conhecer o professor conhecido como Leão Solitário. Após fechar a porta e sair do complexo do clã, Shizui chegou rapidamente à saída da vila. Ele havia recebido uma carta de uma lesma na noite anterior, com o local e horário do encontro. Tudo o que ele precisava fazer era chegar na hora marcada. Shizui chegou ao ponto de encontro meia hora antes do horário combinado. Era uma clareira na floresta sem qualquer vegetação, evidentemente limpa anteriormente. No centro, erguia-se uma grossa estaca de madeira envolta em cordas, cujo propósito era desconhecido. Por ter sido o primeiro a chegar, Shizui encostou-se à estaca de madeira para descansar. Em pouco tempo, um menino de casaco cinza e óculos escuros apareceu em seu campo de visão. Ah, é o Shizui. O garoto tinha longos cabelos castanhos e usava grandes óculos de sol em formato de sapo, o que lhe conferia um ar misterioso. Apesar da aparência peculiar, seu tom era inesperadamente calmo e firme. Engraçado como fomos adversários no exame de graduação. Mutan, é ótimo ter você como companheiro de equipe, cumprimentou Shizui com um sorriso. Mutan Aburami, o único da turma deste ano capaz de lutar de igual para igual com Shizui, era um indivíduo talentoso que praticava as técnicas de controle de insetos do clã Aburami. Eles eram colegas de escola e, embora passassem a maior parte do tempo treinando em seus respectivos clãs, eram mais do que meros conhecidos. Conversavam descontraidamente enquanto o tempo passava rapidamente. 5 minutos antes do horário marcado, uma garota se aproximou lentamente à distância. Tanto Mutan quanto Shizui a olharam com uma leve curiosidade. A garota tinha lindos cabelos longos e brancos, era mais alta que a maioria de seus colegas e parecia um pouco distante. Nunca a vi pela aldeia. Shizui e Mutan refletiram enquanto observavam a garota caminhar até a estaca e se encostar casualmente nela. Kuri Mochizuki apresentou-se ela, e então ficou em silêncio. Shizui e Mutan, não sendo do tipo que importuna uma garota com perguntas, a deixaram em paz. 5 minutos depois, uma nuvem de fumaça surgiu acima da estaca e um projétil do tamanho de um punho se materializou. Ele cuspiu 2 sinos e anunciou em voz alta: a competição de pegar sinos começa agora. Yuto-san só encontrará aqueles que conseguirem pegar um sino. Os que falharem serão expulsos da equipe. Ele está esperando do outro lado da floresta. A lesma desapareceu e os 2 sinos caíram sobre a estaca. Que pessoa atravessa. Kuri deu de ombros, agarrou os 2 sinos e com um salto poderoso desapareceu na floresta. Mutan ficou surpreso, tão rápido. Sem mais delongas, ele também saiu da clareira, seguindo-a. Num movimento rápido, Mutan formou furtivamente um selo com a mão, e dezenas de insetos negros emergiram de seu corpo, dispersando-se rapidamente. Encontrei-a, ela é tão rápida. Mutan maravilhou-se, perseguindo-a guiado por seus insetos. Selo. Assim que estava ao alcance para usar sua técnica, Mutan ordenou que seus insetos atacassem a garota. Embora Ruri pudesse facilmente espantar os insetos, eles ainda assim a atrasavam. Espere um segundo. Senhorita Mochizuki. Mutan a alcançou. Que tal me dar um dos sinos? Claro. Ruri tocou numa campainha. Venha pegar. Um para cada um de nós, não é justo?
De jeito nenhum. O tom de Ruri era calmo. Aquele Uchiha é poderoso, mas você... Acho que posso te derrotar. Então por que você levou os dois? Se ele tivesse vindo atrás de mim, eu os teria entregado. Já que você não pôde esperar, vou lidar com você primeiro. As sobrancelhas de Mutan se contraíram em frustração. Mesmo que Shizui sempre o ofuscasse na escola, Mutan também era um shinobi talentoso. O descaso flagrante de Ruri acirrou sua raiva. Mutan estendeu os dedos e um inseto verde emergiu de sua carne. Ruri deu um sorriso irônico, seu braço se movendo rapidamente para revelar pontas ósseas brancas e afiadas rasgando seu cotovelo. O inseto verde esvoaçava, e a lâmina de osso brilhava friamente enquanto atacavam simultaneamente, ignorando os sinos. Contudo, nem o inseto nem a lâmina de osso atingiram seus alvos. Eu disse. Um belo rapaz de cabelo curto apareceu de repente, interpondo-se entre eles, sua espada ninja bloqueando a lâmina óssea de Ruri, enquanto seu Sharingan de um único tomou e controlava Mutan com Genjutsu. Ele era rápido, mas não com a ferocidade direta da investida veloz como um raio de Yuto, nem com a graça etérea do teletransporte espaço-temporal de Minato, mas sim ágil e preciso como uma rajada de vento. Eu disse, podemos sentar e conversar sobre isso? Shizui suspirou, desativando seu Genjutsu e afastando a lâmina óssea de Ruri. Ele esfregou o pulso, maravilhado com a força e a velocidade da garota de cabelos brancos e disse, impotente, Mutan, senhorita Mochizuki, vamos juntos até a beira da floresta. Talvez seja assim que nós três consigamos passar no teste. Fácil para você dizer. Ruri encarou o garoto, e se ele nos decepcionar a todos? Mutan permaneceu em silêncio, evidentemente compartilhando do ceticismo de Ruri. Em Konoha, muitos azarados falhavam no teste para se tornarem Jounin guias todos os anos. Não importa. Shizui riu alegremente, desamarrando os sinos que havia pegado antes e jogando-os para os outros dois. Aqui fiquem com os sinos. Mesmo com a idade que tinha, Shizui compreendia o significado de sacrifício. O rapaz e a rapariga, que antes estavam tensos, ficaram em silêncio. Ruri brincou com o sino por um instante antes de repente, dar uma risadinha e jogá-lo de volta para Shizui. Um verdadeiro cavalheiro não deixaria uma dama carregar esse fardo. Com um tilintar, Mutan também devolveu o sino a Shizui. Se o líder do nosso clã descobrisse que eu passei enquanto você falhou, especialmente desta maneira, acredite, meu destino seria pior do que falhar. Shizui olhou fixamente para os dois sinos em sua mão, momentaneamente sem palavras. Palmas, palmas, palmas. Nesse instante, um som lento de palmas ecoou vindo de cima. Shizui olhou para cima na direção do som. Um jovem shinobi descansava preguiçosamente na copa de uma árvore, vestido com um robe branco folgado e bandagens pretas. Apesar de sua postura relaxada, não havia uma única falha sob o escrutínio do Sharingan. Muito forte, extremamente forte, pensou Shizui, e ao mesmo tempo, ouviu as primeiras palavras de Yuto. Shizui Uchiha, com esses olhos, quão longe no futuro você consegue enxergar? Capítulo 87. Yuto Hyuga, o leão solitário do clã Hyuga, é o gênio mais notável da família Hyuga, discípulo de uma das três Sannin, Lady Tsunade, e também meu, sensei. Shizui Uchiha embainhou sua espada shinobi, seus olhos retornando lentamente à sua cor negra. Yuto-sensei. Seu tom era muito respeitoso. Os grandes clãs tinham pessoas especializadas responsáveis por ensinar etiqueta. Embora o clã Uchiha sempre tivesse uma alta opinião de si mesmo, eles frequentemente entendiam as regras melhor do que shinobi de origem civil. Saber como se portar diante de professores e pessoas mais velhas era uma matéria obrigatória para meninos e meninas do clã Uchiha. Shizui pensou por um instante e então curvou a cabeça, dizendo, desculpe, sensei. Não entendi o que o senhor quis dizer. Yuto olhou para os olhos negros e puros do garoto e riu levemente. Por que você compartilhou o sino com seus colegas de equipe? Se eles passarem e você for eliminado, muitos anos depois, quando você olhar para trás e lembrar de tudo o que aconteceu hoje, você realmente se sentirá feliz do fundo do seu coração? Você já parou para pensar no que pode ganhar e no que pode perder? Shizui, o futuro onde você morre é realmente o melhor futuro? Você é um gênio, mas nesta era, gênios morrem em lugares desconhecidos todos os dias. Sendo eliminado e depois enviado para o campo de batalha, você tem uma grande chance de morrer. Graças ao seu sacrifício, os fortes morrem jovens e os fracos sobrevivem. Shizui, no momento em que você entregou o sino, você vislumbrou esse futuro em seus olhos? Agora pergunto a vocês, de que futuro a aldeia precisa? O belo garoto Uchiha ficou atônito, abaixando a cabeça e ponderando cuidadosamente as palavras de Yuto. Às vezes, sacrifícios não têm sentido. O Byakugan de Yuto refletiu o rosto de Shizui. Você é um garoto muito talentoso. A técnica de cintilação corporal que você usou agora foi realmente rápida, muito além do alcance de um genin. Mas um shinobi excelente é aquele que consegue tomar a decisão certa em um instante, mesmo que essa decisão não seja compreendida pelos outros. Você e eu, disse Yuto, apontando para os próprios olhos com um sorriso, ambos temos olhos especiais. O que podemos ver não deve se limitar ao presente. Os olhos de Shizui se arregalaram. Não se limitar às amarras de ser uma mera ferramenta, mas pensar no futuro a partir de uma perspectiva mais ampla. Essa era uma forma de pensar diferente da dos shinobi comuns, focando nos interesses de todos e refletindo profundamente sobre a correção de suas ações. Shizui não conseguiu evitar olhar para cima, contemplando seu gentil e amável sensei. Um sentimento chamado admiração se espalhou pelo coração do menino.
O nome Leão Solitário havia se tornado bem conhecido na vila nos últimos meses. Naturalmente, Shizui conhecia os feitos de seu sensei. No fundo, Yuto era um shinobi extremamente excepcional. Como um jounin de Konoha, ele podia fazer seu nome no campo de batalha, infligindo ferimentos aos inimigos. Como membro do ramo Hyuga da família, ele também cumpria fielmente seus deveres. Um shinobi que age em prol da família e da vila é uma pessoa excepcional aos olhos de Shizui. Com apenas 6 anos de idade, Shizui já havia percebido a discórdia entre a vila e seu clã. Embora ambos os lados evitassem tacitamente o conflito durante a guerra, através das fofocas do clã, Shizui sabia que existia uma ruptura irreparável entre a vila e o clã Uchiha. Seu sensei era tanto um excelente jounin da vila quanto um membro leal da família Hyuga. Era realmente notável. O garoto Uchiha sentiu que o que ele poderia aprender com seu sensei no futuro não se limitaria apenas a ninjutsu e taijutsu. Yuto não fez distinção entre os dois, voltando-se para Mutan Aburame e dizendo: "Você se saiu bem. Há alguns meses, realizei uma missão com Shibi-senpai, e as técnicas secretas do clã Aburame me abriram os olhos. Shibi-senpai é seu. Ele é meu primo." Mutan escondeu a boca na gola alta de seu corta-vento, mantendo sua postura misteriosa. "Yuto-sensei, comparado ao meu primo, eu ainda sou muito imaturo. Você é modesto demais, Mutan." Yuto assentiu com seu Byakugan. "Na visão do meu Byakugan, vi um corpo com grande potencial para controlar insetos. Você é excelente, não apenas em termos de poder de combate, mas também porque, em sua fúria, percebeu que seu oponente era um aldeão e não usou seus insetos mais letais. Shibi-senpai é igual. Sua calma e autocontrole são impressionantes." Finalmente, Yuto saltou do topo da árvore, caminhou até ficar em frente à garota de cabelos brancos e acariciou o queixo, dizendo: "Huri, quanto tempo? Nas terras do clã Senju, eu estava ocupado treinando e não tive tempo para cuidar de você. Seu uso do Shikotsu-myaku já é muito habilidoso. Por que você estava correndo com os 2 sinos?" Shizui e Mutan olharam para os dois surpresos, percebendo que eles se conheciam há muito tempo. Além disso, Shikotsu-myaku, não era essa a única Kekkei Genkai do clã Kaguya de Kirigakuri? Diante de estranhos, a atuação de Huri foi excelente. Ela sorriu friamente e disse calmamente: "Eu queria experimentar os insetos parasitas e o Sharingan. Sempre ouvi falar deles na aldeia, mas nunca os tinha experimentado pessoalmente. Achei uma pena." Essa explicação combinava com a personalidade dela. Yuto riu por dentro, mas franziu a testa por fora, dizendo: "Não deixe que o poder do seu Kekkei Genkai a influencie. Os Kaguya são guerreiros, mas os Mochizuki podem ter um futuro diferente." "Sim, sensei. A propósito, Huri, o que você acha da técnica secreta de controle de insetos e do Sharingan? O primeiro é muito problemático e o segundo?" A garota de cabelos brancos fez uma pausa e então disse uma frase que só Yuto entendeu completamente. "São, de fato, um par de olhos incrivelmente belos." Yuto deu uma risadinha, tocando levemente as testas das 3 crianças, e disse carinhosamente: "Vocês 3 passaram. Vocês são todos crianças excelentes." A técnica secreta de controle de insetos, Shikotsu-myaku, e o Sharingan são técnicas hereditárias ou Kekkei Genkai únicos. Mesmo que fossem para o campo de batalha agora, acredito que poderiam sobreviver e alcançar fama não menor que a minha. No entanto, já que a vila decidiu formar nossa equipe, significa que o Lord Hokage te valoriza muito e quer deixar vocês 3 flores crescerem um pouco mais antes de enfrentarem a tempestade. Não posso interferir nas técnicas secretas e Kekkei Genkai da sua família, mas também possuo o Byakugan e me desviei um pouco do sistema tradicional do clã. Ao desenvolver essas técnicas, criei meus próprios truques. Eu os levarei em missões e tentarei aprender coisas novas durante esse processo." 2 meninos e uma menina estavam lado a lado, olhando para o jovem shinobi. A luz do sol filtrava-se pelas frestas das folhas, lançando calor e luz sobre as 4, ligando-as como correntes. Como a brisa fresca da noite quando a árvore divina desceu sobre a terra há 1000 anos, ou o rio cristalino e murmurante onde Hashirama e Madara se encontraram há 70 anos. No início da história, tudo é tão bonito. Eu sou seu sensei e seu superior, então prometo que nunca os abandonarei. Assim como hoje, ao pegar os sinos, uma equipe de 4 pessoas não pode ficar sem nenhum membro. Eu anuncio." Yuto fez uma pausa e continuou: "A equipe 9 está oficialmente formada hoje." Capítulo 88. 3 meses depois. As cigarras zumbiam, misturando-se com a luz do sol do meio-dia, espalhando-se pela exuberante floresta. Por trás de um arbusto baixo, um único tomoe carmesim girava lentamente. Shizui Uchiha agachou-se, sua excelente visão dinâmica gravando tudo à sua frente em sua mente. Rápido, mas não tão rápido quanto eu observou Shizui sobre seu alvo, franzindo levemente a testa. Matar é fácil, mas capturar ileso, isso é difícil. Ele fez um sinal para seus 2 companheiros. 3 meses juntos haviam fomentado uma sinergia notável entre o menino e a menina inteligentes. Huri Mochizuki e Mutan Aburame flanquearam o alvo silenciosamente, formando um cerco triangular perfeito. "Comecem", Mutan ordenou silenciosamente. Quase uma centena de minúsculos insetos negros emergiu de seu corpo, criando um zumbido perturbador sob seu controle. As orelhas da presa se contraíram instintivamente. Ao avistar um enxame agressivo no céu, ela soltou um uivo e fugiu em disparada. Rápido como um raio, um clarão de luz vermelha passou a mais de 10 metros de distância. Sabia que seu cérebro de porco só ia correr para frente. Zombou a garota, socando o chão.
Uma parede de pilares de osso pálido ergueu-se rapidamente, bloqueando o caminho. Assustado, o alvo derrapou na terra, mudando de direção. Mas mudar de direção reduziu sua velocidade absoluta. O Sharingan de um único Tomoe de Shizui girou descontroladamente. Usando uma técnica de cintilação corporal de alto nível, ele apareceu na frente do alvo, com os braços abertos, e o abraçou com força. Haha, te peguei. Shizui riu de coração, sua voz tão alegre quanto um riacho na montanha. Um pequeno porco vermelho se debateu em seus braços por um tempo antes de desistir, aconchegando-se no abraço do menino com um resmungo resignado. Missão de nível D. Capturar o porco vermelho de estimação fugitivo ileso, concluída. Haha. A garota de cabelos brancos se aproximou, torcendo a orelha do porco de forma ameaçadora. Conte aos seus irmãos e irmãs que você sobreviveu ao ataque do clã Kaguya, ao Sharingan e às técnicas secretas do clã Aburame. Este é o ponto alto da sua vida de porco. O porco vermelho bufou, sem que ficasse claro se ele havia entendido. O mundo ninja era repleto de animais peculiares. Um porco mais rápido que um pássaro poderia até mesmo compreender a fala humana. Vamos prestar contas ao cliente, disse Shizui, abrindo caminho com o porco nos braços. Esperem, Ruri. Shizui. Mutão apontou para uma sacola ao lado de uma árvore. Tem alguns cogumelos silvestres e outras iguarias. Vamos levá-los para as terras do clã Senju e preparar o almoço para o nosso sensei antes de relatar a missão. Ao contrário da missão de escolta de nível C da última vez, não há pressa para uma missão de nível D. Ah, respondeu Ruri sem piedade, deixe o sensei cozinhar para si mesmo. Ele é adulto, ele pode cuidar de si mesmo. Não seria lamentável? Mutan ajustou seus óculos de sol. O talento ninja do Yuto Sensei é inversamente proporcional às suas habilidades culinárias. Você tem razão, Shizui lembrou-se da primeira refeição de seu sensei, a infame sopa de miso com polvo e banana. Os melhores ninjas costumam misturar criatividade em seus jutsus e na culinária. Shizui se convenceu a terminar a sopa imaginando-a como um treino. Vamos lá. São 11h30. Se terminarmos de cozinhar até as 12h30, teremos tempo de relatar a missão e comer um ramen. Quando Yuto e Tsunade voltaram das montanhas, a pequena mesa de tatame já estava posta com comida fumegante. Ah, são aqueles alunos de novo, disse Tsunade com um sorriso, sentando-se e chamando Yuto para perto. Vamos, seus alunos são mais atenciosos que os meus. Yuto tocou o nariz e sentou-se em frente ao seu sensei. A comida estava deliciosa, provavelmente preparada por Mutan. Apesar da aparência sinistra do clã Aburame, eles eram excelentes donos de casa. Enquanto comiam, Yuto e Tsunade conversavam. Yuto, como estão seus alunos? Perguntou Tsunade. Eles são ótimos garotos. Combinei para que fizessem uma missão de nível C, seguida de 3 missões de nível D. A cada 10 dias, levo-os para uma missão de nível B ou até mesmo de nível A. Isso não é muito difícil? Eles são muito talentosos, especialmente o Shizui. O talento dele supera o meu, considerando a idade dele. O leão solitário de Konoha tem um sucessor à altura, provocou Tsunade. Após uma pausa, ela perguntou casualmente, Yashi ainda está pressionando você para voltar? Sim, disse Yuto, com a mão firme enquanto pegava os dashis. Na minha idade, é bom sossegar. Ouvi dizer que no período Sengoku, os ninjas começavam a ter filhos aos 15 ou 16 anos. Tsunade queria dizer mais alguma coisa, mas não encontrou uma forma adequada de começar. Era um assunto da família Hyuga e apesar de ser sua sensei, não lhe cabia interferir. Ela se concentrou em sua refeição. Yuto sorriu silenciosamente para a mulher loira, empurrando seu peixe grelhado favorito para mais perto dela. Ultimamente a vida de Yuto estava tranquila. Seus alunos inteligentes e compreensivos, sua sensei responsável e bela. E seus subordinados respeitosos no hospital de Konoha contribuíram para seu treinamento e ensino sem problemas. Ele se sentia como um típico transmigrador normal nascido em Konoha, treinando diligentemente, aguardando o nascimento de Naruto para lutar pela paz no mundo ninja. Claro, até os melhores dias têm seus inconvenientes. Yashi Hyuga parecia ter enlouquecido nos últimos meses, chamando Yuto constantemente para apresentá-lo a possíveis noivas do clã. Seus argumentos eram irrefutáveis, seus pais morreram cedo. Como líder do clã, é meu dever encontrar uma parceira para você, para que sua linhagem e sua vontade possam continuar. Aos 14 anos e meio, o jovem Hyuga deveria estar noivo, mas o noivado leva ao casamento e o casamento aos filhos. Yuto não odiava crianças ou casamento, ele simplesmente não suportava a ideia de seus filhos serem marcados com o selo de um pássaro engaiolado. O noivado foi adiado repetidamente com a pressão de Yashi aumentando. Yuto sabia que seria difícil resistir, a menos que um evento importante acontecesse ou que ele fosse transferido para longe da vila. Em todo caso, ele não queria que seus filhos nascessem escravos. Com dias agradáveis e problemas irritantes, Yuto se sentiu como um adolescente normal neste verão. Após o almoço, Yuto não retornou às montanhas. Ele ainda tinha responsabilidades no hospital de Konoha e não podia se ausentar o dia todo. Após se despedir de Tsunade, ele chegou ao hospital em poucos minutos. Yuto pretendia cumprimentar seus colegas como de costume e ir embora, mas, inesperadamente, um médico Chunin suado segurou sua mão. Capitão Yuto, o senhor chegou na hora certa. Temos um grupo de feridos em estado crítico vindos do campo de batalha. Estamos sobrecarregados. O senhor poderia. Eu posso. Yuto olhou para o menino sendo levado para a sala de cirurgia e respondeu suavemente. O rosto, a idade.
Ele o reconheceu da história original de sua vida anterior, Yamato. Suas células de Hashirama eram fracas, insuficientes para que Yuto completasse sua transformação de linhagem sanguínea. Mas Yamato era a chave, uma oportunidade imperdível, ou um estupim que não podia ser ignorado. Yuto fechou os olhos, estendeu as mãos e permitiu que seus subordinados o desinfetassem e o equipassem com equipamentos médicos. Então ele entrou na sala de emergência, saindo do verão do Genjutsu, de volta ao mundo real que está uma merda. Capítulo 89. Yuto empurrou a porta e saiu, bem a tempo de se deparar com vários shinobi mascarados de Konoha. Ele bloqueou a porta calmamente e disse: "Quem é você? O paciente precisa descansar." "Nós somos membros da Ambu", disse o homem que liderava o grupo, que usava uma máscara com rosto de cachorro. "Ambu? Aposto que são da raiz", pensou Yuto com um sorriso irônico, e então disse: "Mesmo que sejam Ambu, não podem simplesmente invadir a ala. Essa criança acabou de voltar do campo de batalha. Seja lá o que for, não pode esperar até que ele acorde." "É o seguinte", disse o membro da raiz, suavizando o tom: "Leão Solitário, somos seus camaradas. Soubemos que ele enfrentou perigo na linha de frente e ficamos preocupados, então viemos ver como ele estava." "Ah, assim que o paciente for transferido para um quarto comum, você poderá visitá-lo a qualquer hora. Mas por enquanto, ele precisa ficar em observação na sala de emergência por 2 horas", disse Yuto ao fechar a porta. "Essas são as regras, a menos que você tenha uma ordem do Hokage." Ele se virou e foi embora, sem sequer lançar um segundo olhar aos membros da raiz. Foi um tom enérgico, mas considerando seu status e posição atuais, era normal. Além disso, aquele era o hospital de Konoha, e poucos ousariam causar problemas ali. Yuto retornou ao seu escritório particular, reclinou-se em uma poltrona larga e começou a formular seu plano em silêncio. Yamato provavelmente tem, por volta de 8 anos agora. Sem pais conhecidos, sequestrado por Orochimaru quando criança e submetido ao experimento de transplante de células de Hashirama em um local secreto. De 60 crianças, ele foi o único sobrevivente. Até mesmo Orochimaru considerou Yamato um fracasso feio e o descartou. No entanto, o jovem Yamato, com uma forte vontade de sobreviver, resistiu até que Danzo Shimura o encontrou e o levou para ser criado em Raiz, dando-lhe o codinome A. O único objetivo daqueles membros da Raiz ao virem para cá era garantir que o Kekkei Genkai de liberação de madeira de Yamato não fosse descoberto. Se a liberação de madeira de Yamato fosse descoberta, exporia os experimentos humanos envolvendo as células de Hashirama, revelando o local de experimentação de Orochimaru e os planos de Danzo Shimura, desencadeando uma grande crise. Claro, enquanto ele não usasse a liberação de madeira, ninguém suspeitaria que Yamato, de 8 anos, possuía o Kekkei Genkai do primeiro Hokage. Afinal, muitos shinobi tinham chakras tanto de água, quanto de terra, o que não era incomum. Yamato não poderia usar o estilo madeira enquanto estivesse inconsciente. Como a probabilidade de ser descoberto era extremamente baixa, a raiz permitiu que Yamato fosse levado ao hospital sem tomar nenhuma medida drástica. Infelizmente, Yuto era um transmigrador. Yamato, sítio de experimentação com células de Hashirama. Yuto continuou a ponderar sobre esses termos, seus pensamentos gradualmente se tornando mais claros. Ele umedeceu os lábios, saiu do escritório e deixou a vila, realizando uma invocação reversa em uma floresta isolada. Yuto chegou mais uma vez à exuberante, porém inanimada, floresta Shikotsu. Lesma sábia. Ele chamou a lesma sábia respeitosamente. "É você, Yuto." Um som estrondoso emanou das profundezas da terra, onde uma forma de vida gigantesca o encarava de longe. "Em que, você precisa da minha ajuda?" Yuto sorriu, parecendo radiante. "Lesma sábia, preciso de algo da mente de alguém." O conteúdo da mente podia ser tanto memórias quanto poder mental. Como leão solitário, Yuto tinha autoridade para pedir ajuda ao clã Yamanaka para uma questão tão trivial. Eles não recusariam. Mas recorrer à lesma sábia implicava: "Isto é algo que deve permanecer oculto. Yuto-kun, você deveria aprender Genjutsu. Não apenas para inteligência e combate, mas porque praticar Genjutsu o ajudará a entender melhor o cérebro e o poder mental." "Você tem razão. No entanto, eu já tenho um plano B para aprender Genjutsu." "Muito bem." A lesma sábia permaneceu em silêncio por um momento. Logo depois, uma lesma não maior que um punho emergiu do chão. "Coloquei um genjutsu nesta lesma chamado Arte Sábia, Casa da Minhoca. Coloque-o dentro da pessoa, e você conseguirá o que deseja." "Obrigado, sábia." Yuto pegou a lesma e hesitou. "Há algo que eu possa fazer por você? Você me ajudou muito desde a Batalha da Terra das Águas Quentes. Haverá um dia em que precisarei de você." "Você é uma correnteza incessante", disse a lesma sábia, e então silenciou. Yuto acenou com a cabeça respeitosamente e saiu da floresta Shikotsu. Bolhas, bolhas. O menino abriu os olhos, observando com medo o que o rodeava. Ele estava imerso em uma solução química pungente, usando um aparelho respiratório antigo. Através do tanque cilíndrico de vidro, ele podia ver estranhos instrumentos de metal do lado de fora. Ele conhecia bem aquele lugar. Este era o inferno dele. Ele morreria aqui, junto com outras 59 pessoas. Seu corpo se deterioraria, seus órgãos falhariam, todas as suas células sofreriam intensa rejeição, aguardando a morte em agonia até ser jogado em uma vala para ser devorado por abutres. Não, isto é, um sonho. O garoto ofegou.
Ele realmente havia suportado tudo aquilo, mas agora sobrevivera e fora acolhido por Lord Danzo. Seu codinome era Ia. De repente, uma onda de força percorreu seu corpo e ele quebrou o tanque de vidro. Uma solução química o envolveu enquanto ele caía no chão. Liberação de madeira. Martelo de madeira. O braço do menino se transformou em um enorme martelo. Ele avançou, chocando-se contra uma parede assim que a alcançou. Bang! A parede desabou e o brilho intenso do luar se espalhou pelo chão, revelando as luzes distantes de Konoha e a imponente rocha Aokage. Sim, é isso mesmo. Isto é um sonho. Sou um shinobi da raiz. Eu tenho poder. O menino riu gostosamente e correu em direção a Konoha. Este era o caminho para longe da morte e dos pesadelos. No entanto, ele não percebeu que a lua acima era diferente e mais animada, observando atentamente cada movimento seu. Em vez de lua cheia, era mais como um Byakugan gigantesco. Yuto abriu os olhos, esfregando a testa, cansado. Logo, a pequena lesma que carregava o genjutsu do sábio saiu da sala de emergência e discretamente se dirigiu à mesa de Yuto. Bom trabalho, sussurrou o usuário do Byakugan, acariciando sua antena. Devolva ao sábio com meus agradecimentos. Pul! Uma densa fumaça branca subiu e a lesma desapareceu. Yuto fechou os olhos e repassou cuidadosamente o caminho até o laboratório de experimentação humana. Não muito longe de Konoha, o que facilitava o transporte de suprimentos, mas não tão perto a ponto de evitar ser descoberto facilmente. Até mesmo a dureza do solo e a umidade do ar eram perfeitas. Um local magnífico orquestrado por Orochimaru. Verdadeiramente digno de ser um veterano, murmurou Yuto. Capítulo 90. Yuto ajoelhou-se no tatame, olhando distraidamente para o chá fumegante em suas mãos. Yuto. A voz de Yashi Yuga ressoou, carregada de insatisfação. Você ouviu tudo o que eu acabei de dizer? Sim, Yashi-sama, eu entendo, murmurou o garoto enfaixado. Mas ainda acho que sou muito jovem. Percebendo que a atitude do garoto havia se suavizado em comparação com as vezes anteriores, Yashi aproveitou a oportunidade. Yuto-kun, nós shinobi somos, em última análise, humanos. Como humanos, precisamos de amigos e família. Casar e ter filhos é algo inevitável. Quando eu tinha sua idade, minha noiva já havia sido escolhida. Yuto piscou, mas permaneceu em silêncio. Yashi achou que o garoto estava hesitante e continuou. Seus pais também ficaram noivos por volta dos 15 anos. Como herdeiro de sangue, você também deve formar uma família. Isso não se trata apenas de você. Todos os membros da família fazem o mesmo. Espalhar nossa linhagem e transmitir o Byakugan é nossa missão. Yuto Hyuga, você deve seguir isso. É a vontade tanto do clã quanto da vila. Com a persuasão gentil de um ancião e a autoridade de um líder de clã, as palavras de Yashi foram habilmente proferidas. Yuto pousou a xícara de chá e hesitou. Yashi-sama, você pode ir agora, Yuto-kun. Pense bem no que eu disse hoje, e Yashi acenou com a mão, indicando que o garoto podia ir. Como líder do clã Hyuga, Yashi era hábil em usar as palavras para pressionar os outros. Ele sabia que a pressão que exercia sobre Yuto era imensa. Em poucos dias, quer Yuto quisesse ou não, o noivado seria marcado. No ramo secundário da família, onde um pássaro engaiolado poderia voar livremente. No casamento com esposa e filhos, essas eram gaiolas ainda mais resistentes. Yuto saiu da casa do líder do clã e caminhou calmamente para fora. Para ser justo, com a crescente pressão de Yashi, Yuto estava realmente chegando ao seu limite. Após a conversa de hoje, a menos que houvesse algum imprevisto grave, o noivado seria marcado dentro de uma semana. Mas Yuto sabia que um grande evento certamente ocorreria, e não um evento qualquer, mas algo incrivelmente significativo. Portanto, ele não deu muita atenção à conversa recente. Depois da mudança drástica ocorrida, Yashi não teria tempo para se preocupar com assuntos tão triviais. Enquanto caminhava em direção à saída das instalações do clã, ele encontrou Meiko Hyuga por acaso. Durante os 6 meses em que não a vira, a menina emagrecera bastante e apresentará olheiras profundas. Transformará-se de uma jovem vivaz em uma beleza doentia. Yuto sentiu repentinamente uma pontada de pena. A desnutrição pode levar a doenças do nervo óptico. Não prejudique seus olhos. Ele até preparou um frasco de vidro rosado para preservar o Byakugan dela. Ele sempre foi meticuloso, considerando até mesmo os cuidados póstumos. Pensando consigo mesmo, devo desenterrá-los logo para evitar danos? Yuto manteve-se exteriormente calmo e gentil. Deu um passo para o lado e assentiu levemente com a cabeça. Meiko-sama. Meiko murmurou em resposta, sem lhe dirigir um olhar enquanto caminhava mais para dentro dos terrenos do clã. O amor no mundo shinobi era muito firme. Uma vez recíproco, raramente mudava ao longo da vida. Yuto suspirou e se afastou das construções do clã Hyuga, dirigindo-se para a montanha nos fundos do território do clã Senju. A montanha atrás dele estava deserta. Ele encontrou árvores grandes, recostou-se num galho e fechou os olhos suavemente. Antes de qualquer grande batalha, se possível, Yuto procurava um lugar tranquilo para meditar. Isso havia se tornado um hábito. Como transmigrante, conhecer o enredo era sua vantagem única, permitindo-lhe prever eventos e aproveitar oportunidades. Assim, nos últimos anos, ele havia tentado evitar alterar o rumo da história. No entanto, à medida que seu poder crescia, o alcance dos eventos que ele influenciava se ampliava, tornando inevitáveis as mudanças na trama. O bater de asas de um pássaro pode não provocar vento algum, mas o rugido de um dragão no céu pode causar furacões e tsunamis.
Grandes figuras mundiais poderiam desencadear reações em cadeia intermináveis com um simples movimento de dedos. Yuto agora tinha essa influência, mesmo que apenas por 3 minutos. O genjutsu concedido pela lesma sábia era incrivelmente potente. Mesmo que a raiz tivesse instalado jutsus defensivos no cérebro de Yamato, o poder sábio ainda se infiltrou, revelando o caminho para Yuto. O caminho para o ponto de experimento com as células de Hashirama em Konoha. Orochimaru havia roubado as células do primeiro Hokage e realizado experimentos em humanos, resultando na morte de 59 crianças, restando apenas Yamato como sobrevivente. Obter as células de Hashirama, sequestrar pessoas comuns e shinobi, adquirir equipamentos e suprimentos médicos suficientes e ocultar todos os vestígios. Orochimaru não poderia ter realizado tudo isso sozinho. Ele precisava de um parceiro habilidoso, assim como Yuto, que teve a ajuda da lesma sábia. Esse parceiro era, sem dúvida, Danzo Shimura. Embora a história original tenha mencionado brevemente o experimento com as células de Hashirama, indícios como a criação de Yamato e o posterior uso das células de Hashirama para equilibrar a energia do Sharingan apontavam para uma relação próxima entre Danzo e Orochimaru. O aprendiz e membro de alto escalão do Hokage roubando o cadáver do fundador de Konoha foi um incidente grave o suficiente para abalar os próprios alicerces de Konoha. Se não for tratada com firmeza, a vontade do fogo que uniu Konoha se tornará uma piada. Embora na história original os experimentos humanos de Orochimaru tenham sido eventualmente expostos, levando-o a se tornar um ninja renegado. Isso ocorreu no 61º ano de Konoha daqui a 2 anos. A questão mais crítica era que agora, em meio à grande guerra ninja, Orochimaru era um comandante de linha de frente proeminente. Yuto não pôde deixar de sentir pena de Hiruzen. Punições severas afetariam a linha de frente. Desculpe, Hiruzen. Yuto se desculpou preventivamente. Com ele por perto, Hiruzen não conseguiu se conter. Nem mesmo o rapaz da família secundária sabia que futuro as ações daquela noite trariam. No entanto, ele tinha um motivo para prosseguir. A base experimental de Orochimaru pode ter células de Hashirama não utilizadas. Mesmo que não, após a mudança drástica, Konoha certamente estaria caótica, dando a ele mais chances e tempo para roubar da vila. Lucrar em meio ao caos era uma habilidade fundamental para um vilão. Uma manobra tão sinistra para aprisionar Orochimaru, Yuto executaria sem hesitar, considerando que Orochimaru é um mártir da ciência. Após um período indeterminado, uma luz intensa brilhou em suas pálpebras. O menino respirou fundo e abriu seus olhos brancos e puros. A noite cobriu a vasta terra como um palco imenso. A lua havia nascido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.